Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é dos mais interessantes possível. Bom, para discutir o assunto terapia reencarnacionista, como funciona este intrigante tratamento, estão em nossos estúdios dois grandes profissionais que nós conhecemos muito bem, que são qualificadíssimos. O Edu Roberto Amaral, pós-graduado em saúde quântica, psicologia transpessoal, psicoterapeuta reencarnacionista, facilitador das terapias, constelação familiar, reiki, alinhamento dos corpos, renascimento e terapia reichiniana. E o Rui Oliveira Júnior, que é especialista em terapia holística, pesquisador esoterista e físico. Se eu errei alguma coisa, vocês que são especialistas, me corrijam, por favor. Bom, eu quero começar aqui com o Edu Roberto do Amaral. Edu, você que é um gaúcho, não é verdade? Lá de Porto Alegre, é isso? Lá de Porto Alegre. Você está ministrando um curso que já está no segundo módulo. Teremos encontro neste sábado agora. Sábado. É o segundo sábado. Segundo sábado. De 18 sábados. De 18 encontros, que é um curso de formação. Formação em terapia reencarnacionista. Exato. Nós formaremos aqui em Goiânia, então, novos psicoterapeutas reencarnacionistas. Perfeito. Você poderia, em linhas gerais, depois evidentemente nós vamos aprofundar neste tema, dizer o que é uma terapia reencarnacionista para que o telespectador possa entender? Em breves palavras assim, nós consideramos então uma extensão da psicologia, que é um olhar então do comportamento humano, porém a psicologia tradicional ela faz a leitura no máximo até o feto, né, a gestação, e a visão reencarnacionista então considera vidas anteriores, vidas passadas. O nosso comportamento, na maioria das vezes que a gente reencarna aqui na Terra, praticamente não muda, Rosenval. Ele vem se repetindo. Então, em cima disso, eu consigo identificar hoje mágoas, ressentimentos, tristezas se repetindo não por causa da minha infância, por causa de um pai ou de uma mãe, ou por não ter tido pai ou mãe, né? Mas um comportamento que eu repito existência após existência. Ok, Rui Oliveira Júnior, você que é especialista em terapia holística, o que é? Vamos primeiro situar o telespectador nas especialidades de vocês. O Edu Roberto Amaral explicou aí o que é uma terapia reencarnacionista, a terapia holística e a pesquisa esoterista, é isso? Ou isso, esotérica? Eu vou complementar, né, na sua observação o que você está me perguntando. Pois não. Bem, é o seguinte, comecei a estudar isso a partir do momento em que comecei a perceber que a natureza tinha padrões e comportamentos diferenciados. Como é que comportava um grupo de formiga, um grupo de mosquito, um animal, um mamífero e etc. Eu nasci às margens praticamente do Caiapó Rio Claro e sempre fui intrincado em entender por que desses processos, como que a natureza comportava. E sempre tinha uma visão muito do processo físico, matemático das coisas. Comecei a buscar padrões matemáticos e padrões do aspecto físico, físico-químico, etc. E isso me reportou a entender a natureza por uma outra ótica e comecei a perceber outros estados energéticos se comportando ali na natureza. E isso fez com que eu começasse a buscar, a entender os arranjos, as memórias relacionadas àquilo e os arranjos matemáticos daquilo. E comecei a perceber que havia mais coisas entre 0 e 1 do que se possa imaginar. E que todo o universo já estava entre 0 e 1. Depois aquele menino, aquele lá que morreu, que ele ficou com defeitos, né? Não me lembro o nome da doença dele, disse que todo o universo cabe na casca de uma noz. Isso para mim foi muito bom, eu percebi que eu não estava sozinho, né? E a partir de fui vivenciando esses processos todos e a terapia é a organização desses processos. Aí pessoas excelentes, como o colega aqui, são muito mais preparados para isso. E as pessoas que me buscam ou me escutam, eu peço para procurar esse tipo de terapia. Entendeu? Esses profissionais, porque o reequilíbrio é muito mais rápido.
Ok. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre a sua especialidade, porque esses são assuntos que apenas agora, nas últimas décadas, começaram a ser analisados, inclusive aceitos com uma certa naturalidade pelas pessoas que faziam isso uma grande confusão entre, digamos, fé e crenças, e essas terapias que estão sendo utilizadas com bastante técnica, né? Mas, Edu Roberto do Amaral, é claro que as pessoas também precisam fazer tratamentos que dizem respeito, por exemplo, a traumas que são, digamos assim, dessa existência, não é? Nem toda coisa é uma coisa da vida passada, né? É preciso separar isso. Você se separa, você consegue, quando a pessoa vai fazer um tratamento com você, você consegue identificar o que pode ser dessa existência, o que pode ser da outra? Como é que é isso? Eu estou há 10 anos, então, nesta escola, né? Então, já foram algumas regressões, alguns atendimentos. A Goiânia, então, está sendo a 15ª turma, né, de formação. Então, nisso, tu vai trazendo uma bagagem e mudando o olhar, né? Tanto é que eu falo muito assim, o meu olhar ou olhar reencarnacionista. Isso não quer dizer trazendo uma verdade, né, Rosival? Trazendo um olhar. E o curso, por isso, são 18 encontros que as pessoas vão mudando o olhar. Como nós fomos criados, então, em algum momento, né? O colega vai ajudar nisso, em algum momento dessa existência, fomos criados. Na visão reencarnacionista, cada vez que eu venho, então, aqui para a Terra, ou outros planetas também, temos mais isso, eu vou me desenvolvendo e vou aprendendo. Hoje, então, seria, Roseval, no olhar reencarnacionista, uma consequência ou uma repetição desse processo evolutivo. Então, não tem como nós dizermos assim, tal trauma originou agora na tua infância e não uma repetição de algo que tu já vem trazendo. As regressões mostram o quê? Que grande parte é repetição, para que eu mude. Para que mude. Agora, Rui Oliveira Júnior, evidentemente que a pessoa tem que ter controle sobre essas repetições, não é verdade? Quer dizer, as repetições que podem ou não, elas podem ou não acontecer. Não é assim, não. Então você foi, vamos dar um exemplo assim, bem prático para o telespectador entender. Vamos supor que na outra existência você era um espartano, você era lá um romano beberrão. Gostava de beber bastante. Aí significa que você vai ser um brasileiro beberrão, um americano beberrão, para sempre você vai ter aquele padrão, quer dizer, você pode e deve mudar o padrão? Olha, o padrão muda. E esse fato dele ser um beberrão pode ser o aspecto cultural, o próprio cenário, a própria estrutura, a formação dele. Isso não quer dizer que isso tenha causado algum tipo de doença nele. Ele bebia porque gostava de beber. Agora, se a bebida, se ele bebe por algum problema, entendeu? Uma equação existencial dele, por algum motivo, aí sim, ele pode transbordar isso para um outro estado vibracional. Porque eu não vou dizer para outro tempo, porque o tempo é um só. Estamos no mesmo momento o tempo todo. E a vida é um fluxo universal. A vida, ela existe no mesmo tempo em que existiu a existência. A vida é isso. Por isso a possibilidade de existência em qualquer ponto do universo, inclusive nos micro-universos. Porque o átomo é um ser vivo. As partículas que organizou o átomo é um ser vivo. Como ela se organizar foi num ambiente vivo. Então a vida ela está presente em todos os espaços do nosso espaço-tempo. Então isso é por isso que é meio assim, julgar valores e dizer que o cara vai repetir. Tudo que você está falando, para mim, que sou uma pessoa que estudo muito e tal, e para muitos telespectadores, é preciso às vezes decodificar, né? Porque a gente começa... É como, por exemplo, do Roberto Amaral, que você tentar... Tem pessoas que falam assim, você... O que você acha? O que você entende de Deus? Não, nada. Não quero entender. É muito para minha cabeça. Deus, ele tem que ser uma coisa muito simples para mim, porque senão começa a complicar a minha vida. E Deus existe para simplificar a minha vida de Rosenval Ferreira. Para muita gente, Deus acaba sendo um complicador. Porque se querer entender... do Roberto Amaral, como que surgiu, por exemplo, a primeira reencarnação? Se o sujeito for reencarnando, a que ponto você vai, né? Vamos supor, você quando faz o processo reencarnacionista, Sim. Você vai para qual? Para a reencarnação, a última
a penúltima, a antepenúltima, como é que é? Na nossa escola, assim, o pressuposto é quem conduz a regressão é um guia, mentor, anjo da guarda da pessoa. Nós nos consideramos auxiliares do terapeuta espiritual da pessoa. Sim. Então essa é uma diferença da nossa escola. Não é o terapeuta que vai dizer vamos em tal vida. Nós fazemos um processo de relaxamento verbal, a pessoa fecha os olhos, é lido um mantra, um texto, né? E a pessoa naquele estado de relaxamento acessa alguma vida. Não é o terapeuta na nossa escola que conduz, que escolhe. E a pessoa fica consciente o tempo todo? Totalmente consciente. Ela não fica... Lúcida. Lúcida, ok. Lúcida. Você que está aí em casa e faz alguma obra, seja uma casa boa, um apartamento, você que faz um escritório, a dor de cabeça maior que toda pessoa tem é na hora do acabamento. Isto não precisa ter essa dor de cabeça. Você vai ali para Cerrado Acabamentos. A Cerrado Acabamentos é um lugar que você pode ir, fica ali na Avenida Mutirão, número 2948, tocada ali por pessoas altamente qualificadas, e você ali tem todo tipo de acabamento que você precisa. Se o seu arquiteto for um arquiteto qualificado, ele certamente vai levar você na Cerrado Acabamentos. E aí você vai ter opções maravilhosas por um preço super justo e qualificado. O telefone é 3434-1305. Anote aí, Cerrado Acabamentos, ok? Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema. É do Roberto do Amaral. Bom, você disse que neste caso a pessoa que está sendo está sob o efeito, não sei se é sob o efeito, ou está no tratamento da terapia reencarnacionista, está fazendo ali um processo de reencarnação, ela permanece ali, embora de olhos fechados, totalmente consciente. Lúcida e consciente. Lúcida. Isso. Mas ela sente alguma coisa, ela vê alguma coisa, ela tem a percepção do que foi foram os acontecimentos mais primordiais da vida passada? Muito, Rosenval. Dependendo da pessoa, por exemplo, assim, ser queimado na fogueira. Foram milhares, né? Fala-se milhões de pessoas. Então, algumas pessoas ali na regressão vão efetivamente sentir o calor. Elas vão, tá me queimando, tô me queimando. Sente a dor? A dor, num nível... não como uma queimadura, né? Mas um calor. Outra vai dizendo assim, estou sendo queimada. Outra vai dizer, estão me queimando. Ou, fui queimada. Ela precisa vivenciar aquele processo e dentro do seu inconsciente, do seu conteúdo emocional, umas precisam mais e outras menos. Quem coordena, então, quem define isso é o mentor da pessoa, o seu guia. Isso nos dá, como psicoterapeuta reencarnacionista, uma tranquilidade. Porque na nossa escola, Rosenval, nunca aconteceu até hoje de uma pessoa acessar uma vida e sair mal, sair ruim, sair pior da sessão. Ela tem ali um alívio para algum tipo de problema que ela teve. Sempre. Agora, Rui Oliveira Júnior, para quem que pode ser indicada a reencarnação? Para qualquer um, não? Olha, para qualquer um, mas precisa de um preparo extremado, porque eu sempre fui muito experimentalista, eu já tive problema com experimentalizações. Né? Ele está falando um negócio seríssimo. Quando você submete, principalmente a consciência, que é uma coisa desconhecida, por mais que nós alcancemos o processo de conhecimento, ela é desconhecida, se você não tiver uma densidade, uma vibração, entendeu? Que coloca o indivíduo num processo, num plano, em que possibilite outras consciências auxiliar, é muito perigoso. Mas todo mundo pode fazer isso. Se sentir necessidade, que passa do processo do que eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Aí você estabelece uma relação, entendeu, com o seu terapeuta, com a energia ligada ao processo terapêutico, com o local onde você está fazendo a terapia. E aí todo o processo entra junto no processo terapêutico. A família, o cachorro, o gato, o papagaio, a família, todo mundo entra naquele mecanismo. O cenário se organiza para isso. Agora, Roberto Amaral, algumas pessoas podem ser, por exemplo,
Tem pessoas, por exemplo, que não acreditam de forma alguma em reencarnação. Isso, Tá? sim, isso. Então, essa pessoa não quer, não acredita, isso para mim é charlatanismo, Sim. isso é engodo, não é? Isso. Essas pessoas, evidentemente, eu imagino que elas podem ter uma barreira por isso e não atingir o ponto de voltar. A maioria das pessoas que nos procura, ela está procurando um tratamento, um atendimento. Algumas acreditam em vidas passadas, já aconteceu, outras não acreditarem, ou dizerem assim, eu pertenço a tal núcleo religioso e não seria bom que soubesse que eu estou aqui, mas eu gostaria. Toda pessoa que está determinada a buscar a sua cura, ela sai de lá com o atendimento realizado. Nem sempre o conteúdo que vem é o que a pessoa consegue entender num primeiro momento. O trabalho assim é feito, a gente marca a regressão e dias após a gente marca uma consulta pós-regressão, onde nós vamos então ler nas entrelinhas o conteúdo que veio. Tudo que a pessoa estiver falando na regressão eu vou escrevendo. Este conteúdo depois nós vamos conversar. O objetivo qual é? Trazer aquele conteúdo de uma vida que nós consideramos passada, não necessariamente a pessoa precisa acreditar, para o movimento de hoje dela. Uma fibromialgia, uma síndrome de pânico, um alcoolismo, mas que a pessoa queira a cura. Sim. Então aí vai vir na regressão um link, algo que justifica, que explica, como o colega falou do álcool. De repente ele bebia lá para esconder uma mágoa. E aí nesta vida ele passa de novo por uma mágoa e qual é a primeira atitude que ele vai tomar? Repetir aquele padrão. Beber, porque quando ele bebeu, ele acalmava. Então aí a regressão mostra que ele tem esse comportamento. Ele não bebe porque o pai bebia, porque o tio bebia, porque a família bebia. Não, ele bebe porque através do álcool acalma os seus sentimentos. Então nessa descoberta, nesse autoconhecimento que vai tendo a cura. O psicoterapeuta não cura, ele auxilia a pessoa a se curar. E você é capaz, por exemplo, Rui Oliveira, pessoas que são apenas curiosas. Por exemplo, a Índia Poti, a nossa grande colaboradora aqui, ela pensa que ela foi uma grande rainha na vida passada. Tanto que ela tem vem aqueles repentões de rainha, ela quer ser tratada como uma rainha, ela acha que ela merecia tratamento real e ela se fizer uma regressão só para saber se foi ou não rainha, só por curiosidade não serve? Serve, quem sabe, né? Alguém diz para ela que ela foi alguém que vivenciou essas tribos, principalmente ligada aos que avançaram da região que hoje é Venezuela e os tupis, né? Da linha dos tupinambás e etc. Pode ser que encontre essa guerreira nela, né? Brincadeiras à parte, porque eu brinco muito com ela, todo mundo já sabe disso, mas a pessoa deve e pode fazer reencarnação apenas por curiosidade? Eu quero saber quem eu fui. Eu acredito que sim. Pode? Pode, é um direito que ele tem. Ele fica doente, por que ele não pode, a partir da cura, buscar se entender mais, né? É assim, do Roberto Amaral, só por curiosidade serve ou não é bom? Quando a pessoa chega lá no consultório, já tive pessoas, bem poucas, Roserval, bem poucas. Eu quero só por curiosidade. Normalmente a gente faz uma leitura que tem algo por detrás. Ninguém está em casa tranquilo, lá desperto, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, e diz, vou fazer uma regressão. Quer saber quem eu fui? Quem eu fui, à toa, por nada. Até porque muitas pessoas têm muito medo, né? O que eu fui, o que eu fiz, e se eu fiz coisas erradas, né? Até eu digo assim, né? Todos nós fizemos coisa errada. Com certeza. Porque o estudo da nossa humanidade é um estudo, né? A civilização às vezes a pessoa pode pensar assim, quão errado, será que eu fui Jack Stripador, né? Não, pode ser, né? Pode. Tudo pode, né? Então, assim, a pessoa com a curiosidade, a gente explica para ela que não é o objetivo. O objetivo é maior. Professor, eu vou colocar um negócio aqui que eu já vi muito. As pessoas acham que é rei, rainha, nunca teve problema. Não. Entende? Eles, não, eu quero saber quem eu fui na outra vida, porque essa tá terrível. Entendeu? Aí, quando acaba indo, fala, nossa, que vida boa essa minha. Pode ser que descubra que essa vida aqui estava, em comparação com a anterior, era ou algumas anteriores, né? E esse é o objetivo, assim, da maioria das regressões que eu percebo, entendeu, Roserval? É a pessoa sair melhor de lá. Porque, considerando que é o seu guia, o seu mentor, seu anjo da guarda, ele vai trazer algo para a pessoa melhorar. Então, ela vai entender, às vezes, questão vocacional.
Às vezes ela recebe uma proposta de um trabalho que ela acha que é muita responsabilidade. Aí faz a regressão mostra que ela já foi grande líder, foi um grande militar, foi um grande fazendeiro, ou seja, né, um grande empreendedor, que ela lidou sempre com grandes valores, com responsabilidade. Termina a regressão, ela se sente melhor, mais segura para assumir uma nova função. Mas pode acontecer o contrário também, né? Descobrir que a pessoa era assim, uma prostituta, uma coisa menos nobre, vamos dizer falar assim, disso. Ladrão. Prostitutas, donas de casa de prostíbulo, várias. Muitas. Assassinos, pessoas que em Roma, que era comum cortarmos a cabeça. Mendigos. Mendigo. Só que geralmente nesta história, porque o nosso olhar exatamente hoje, né? Uma prostituta, um olhar depreciativo. Ou um prostituto. Isso, ou prostituto, ou, né? Prostituto, né? Mas é um ser, né? Um ser que teve uma experiência de vida. E ela chegou naquilo e fez aquilo e tem um porquê. Então, na vida de hoje, ela vai entender. Às vezes até questão pegando, né, a sexualidade. Às vezes ela tem uma sexualidade mais aflorada e dentro do seu meio há uma certa castração na família. E às vezes na regressão mostra que é um perfil deste ser em evolução. Porque no olhar reencarnacionista, isso aqui é uma casca do Edu, hoje. Na anterior, eu estava lá na África. Na anterior, um chinesinho. Na anterior, uma mulher lá na Holanda. Então as cascas vão mudando para que em cada encarnação eu tenha aprendizados novos e possa então fazer novas escolhas no processo evolutivo. Só para fortalecer a fala dele, é o seguinte, conheço um indivíduo no tratamento terapêutico, ele odiava mendigo. Ele disse que tinha que matar todos. Um bando de vagabundo à toa que não gostava de trabalhar. Quando foi trabalhando esse indivíduo, ele descobriu que ele foi um. Ele mudou completamente a visão e a relação dele em relação a... Começou a entender o mendigo, por que o cara estava naquela situação. Perfeitamente, faz senso. Bom, Edu Roberto Amaral, a gente vai envelhecendo, e se você, como eu fui envelhecendo e conversando com pessoas diferentes, aprendendo 1000 técnicas diferentes, fazendo cursos e ouvindo as pessoas, e às vezes a gente chega a algumas conclusões que podem não estar em muitos livros, mas elas estão aí. Por exemplo, eu tenho uma nítida impressão muito profunda de que o universo conspira para que pessoas que têm o mesmo tipo de, vamos dizer assim, eu estou chamando de linhagem cerebral, na ausência de outra coisa, acabem se encontrando e ficando juntas. Essa conspiração é apenas uma percepção minha, Rosenwald, não? Não. Há essa coisa de... As regressões trazem muito isso. Não quer dizer que todas as existências que eu vim para a Terra, a mesma família da Terra, ou núcleo, amigos, outro ambiente de trabalho. Mas sim, é muito comum. Muito comum. Muito comum. Tanto é que, onde é que estão os maiores desafios de comportamento e relacionamento? Na família, né, Rosenwald? Claro. Os maiores conflitos Claro. é na família. Então as regressões mostram muito isso. Muito isso. E trazem exatamente para a pessoa poder olhar e às vezes entender. Às vezes chega no consultório, Edu, eu não consigo abraçar o meu pai. Eu olho para ele e me dá uma coisa, mas eu não sei de onde. Ele me educou bem, foi uma boa infância. Aí acessa, vai fazer regressão. E acessa exatamente um trauma, uma tragédia. Foram inimigos, um roubou o outro, um traiu. Aí ele identifica. A regressão tem 2 funções básicas, desligamento e sintonia, que nós chamamos. Eu acesso essa vida com meu pai. Quando eu clareio, compreendo, termina a regressão, aquele mal-estar acabou. Ela volta para casa e depois diz, Edu, eu cheguei e abracei o meu pai. Eu consegui dizer eu te amo para o meu pai. Então, tu tem relatos extraordinários assim. E só passando de novo aqui por Rui Oliveira Júnior, esse aspecto que você falou é importantíssimo, mas o aspecto que eu quero dizer, assim, me parece que pessoas da minha vida, elas ficam íntimas de mim, elas entram no circuito do meu negócio, da minha vida de jornalista e tudo mais, me parece com uma conspiração cósmica para que eu encontro demais pessoas que pensam, que agem e têm uma sintonia maior comigo, que ficam minhas amigas assim, como a gente diz, do nada não. Mas de repente eu vejo aqui o Edu e falo, poxa, o Edu parece que é um cara bacana, é meu. Eu começo a conversar com o Edu e acho que o Edu é
é da minha tribo há muito tempo, né? Nesse sentido também existe, né? Lá na física, né? Estudando na física, a gente está densidade e frequência. Então as densidades, elas tendem a caminhar para a mesma direção. E as frequências alinhar com as suas frequências. Então, fisicamente, é isso que acontece conosco. Nós somos elementos energéticos. Então, essas energias tendem, o que o universo conspira para, é a tendência que a energia tem de buscar criar núcleos. Então, a gente vai tender mesmo. Essa tendência é fazer com que nós nos encontremos. Todos que têm a mesma vibração caminhem para o mesmo campo vibracional. E vai criando núcleos. E eu acho que a beleza da vida é respeitar as diferenças dos núcleos. Saber lidar com as diferenças dos núcleos, dos planos e das vibrações. Isso é a ética que interliga todos nós, né? A chamada lei do amor que interliga todos nós. Agora, Edu Roberto Amaral, tem uma conta nessa coisa da regressão que para mim não fecha. Vou dizer para você qual é. Os críticos da reencarnação falam isso. Bom, nós temos hoje no mundo, alguém sabe aí, Índio Poti, quantos bilhões de seres humanos existem? 7,5. 7,5. Fala-se. 7,5 bilhões. Isso. Né? Bom, tá, mas esses 7,5 bilhões hoje, que é os 7,5 bilhões... Encarnados. Reencarnados. Encarnados. Encarnados. Porque aí tem um outro número dos desencarnados. Dos encarnados. Esses encarnados. Mas veja bem, por que a conta não bate? Para essas pessoas terem tido uma vida passada, tem mais gente agora do que tinha há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, há 100 anos. Então, essas pessoas que essa conta não fecha, você me entendeu? Sim, onde sim. elas estavam? Isso. Elas estavam numa outra terra? Elas estavam no outro mundo? Quer dizer, você já fez alguma reencarnação que você fala, opa, eu estou aqui em Júpiter e tal, e agora... Mas Várias. todo mundo está na Terra? Não. Não? Fala-se, né, os estudos, alguns livros, tudo comenta-se que somos 35 bilhões de desencarnados. E 7,5 hoje encarnado. Então até eu brinco, porque na verdade a gente está ocupando o lugar de 7, né? Cada um de nós aqui está ocupando 7 que estão desencarnados. É muito comum também, Rosenval, nas regressões, as pessoas descreverem outros mundos. Ela não diz assim, é Marte, é Plutão, é Saturno. Mas assim, é uma coisa que não é a Terra. Não é a Terra. Não é a Terra. A forma do corpo, às vezes ela sente uma dificuldade, às vezes da respiração, e até que ela se adapta. O ambiente. Pessoas, hoje é muito comum. Hoje eu atendi uma menina que se sente deslocada daqui. Isso é muito comum. Eu, há algum tempo, era bem deslocado assim da Terra. E as regressões mostraram o porquê, né? Pessoas que não se sentem bem aqui. Então, as regressões trazem isso. Outros planetas, outras existências em outros locais, em outros ambientes. Se é outros planetas, a gente não briga pela isto é ou não é. Né? O processo é terapêutico. O objetivo é a cura da pessoa daquele trauma, daquela fobia. Mas é trazido muitos relatos de ambientes extraordinariamente diferentes da Terra. E aí explica essa conta que não fecha. Aí, considerando isso... Agora, Rui Oliveira Júnior, eu dou meus exemplos pessoais porque, às vezes, o meu exemplo ajuda o telespectador e ajuda você também, e fica com mais clareza. Por exemplo, eu vou ficar, pretendo ficar em Goiânia. Eu nasci em Rio Verde, mas gosto de ficar aqui em Goiânia. No entanto, alguma coisa muito forte, mas extremamente pesada, me leva sempre à França. Eu tenho uma adoração pela França. Adoro a França. Isso pode ser alguma coisa muito embora o meu sonho me parece que seria viver na França. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esse sonho, eu falo, não, eu não posso realizá-lo. Eu tenho que ficar no Brasil em Goiânia até o fim dos meus dias. Mas eu gostaria de ir para a França. Mas não passo disso à ação. O que pode ser isso? Alguma coisa... Existe pode ter um negócio chamado itinerário de Ior. Existe uma dinâmica no planeta onde a mônada, a consciência, caminha. Como passou pela França, passou pela Judéia e vem caminhando numa espiral, nos mesmos movimentos Fibonacci, agora passa pelo Brasil. E os combatentes, os escritores, os padres, os mendigos, etc., que fizeram algum tipo de movimento
na Revolução Francesa, ou não na Revolução Francesa, antes ou depois, estão nascendo principalmente no estado de Goiás. Ah, é? Francês aqui, tromba. É? É. E no Mato Grosso, os romanos. Os romanos. Então é possível saber desse fluxo, então? É possível saber. Isso é matemático, não tem como fugir disso. A Índia Poti diz que eu era um mendigo dos mais... Por exemplo, a Índia Poti, ela é de uma outra dinâmica. Quando o Manu, condutor dela, chamava Tupinambá, que formou uma nação chamada... Não, era Ubirajara, formou a nação Tupinambá. Lá estava Potira, configurando essa equação de vida, para dar essa beleza no Brasil, essa mistura, né? Essa coisa, essa miscigenação positiva, né? Positiva. O seu curso, do Roberto Amaral, é ministrado aqui em Goiânia, onde mesmo? No espaço Evolua, Evolua. na Rua 88, número 732, Setor Sul. 762, Setor Sul. É aquela rua que vai ali da Praça do Cruzeiro até até o estádio de Serra Dourada, é 88. Isso. Você fica logo no começo da rua, Logo no praça. começo ali, passando o viaduto. Você fez uma turma de quantos alunos lá? Nós temos até um limite de 18 inscritos, começamos mês passado com 10, então temos ainda 8 vagas. 8 vagas, Isso. Para 18 encontros. Se por acaso ultrapassar o número de 18 alunos, passa para 24 encontros. Ora, você que está ouvindo o nosso programa, vendo e ouvindo, é possível ainda você fazer o curso do Roberto Amaral lá no espaço Evolua. Inclusive, eu quero fazer um convite. Pode fazer. Se alguém quer conhecer, passar o dia conosco lá, né, conhecer a terapia, me conhecer os colegas e se decidir a seguir no curso, ele está à vontade. Ou seja, não precisa ir obrigado, porque às vezes não conhece a teoria, não conhece o professor, não conhece o ambiente, né? Então vai conhecer um pouco mais, passa um dia maravilhoso, né, Rosival, conosco, e se decide ao final do dia se permanece conosco ou não. Tá. O Edu Roberto Amaral, que tem pós-graduação em saúde quântica, psicologia transpessoal, psicoterapia reencarnacionista, ele está realmente trazendo a sua técnica para Goiânia num curso que está sendo ministrado mais uma vez lá na Rua 88. Rua 88, número 732, Espaço Evolua. Espaço Evolua. Da Simone Garuda. Simone Garuda. Então, você entra lá e você tem vaga ainda, você pode fazer, são 18 módulos, e você sai de lá sabendo tudo que precisa desse tipo de tratamento que é hoje muito utilizado, porque é do Roberto Amaral. Eu conheço, posso dar meu depoimento, eu conheço muitas pessoas que se utilizaram dessa técnica com sucesso. Aqui em Goiânia tem uma grande terapeuta, a doutora Maria do Rosário, que eu talvez quero até te apresentar, ela é grande, inovadora, pioneira na área, que ajudou muita gente. Tinha uma amiga minha que ela não conseguia de forma alguma entrar no avião. Ela tinha que sedar ela e praticamente carregá-la para entrar no avião, porque ela era capaz de sentar na cadeira e antes de fechar a porta ela sair correndo. E ela fez uma regressão e no caso dela, ela tinha sido vítima de um acidente de avião. No passado recente tinha sido vítima, não sei se foi de um acidente de avião. Ela tinha sido vítima de uma coisa que ela... De altura tinha caído, alguma coisa relacionada com isso. Aí, altura. É isso, ela tinha se despencado de alguma coisa que ficou com aquela pânico de altura. E aí, após a regressão, ela curou. Saiu de lá, saiu viajando pelo mundo. Então, essas coisas, você pode citar algum caso assim, que evidentemente que você tem muita ética, né? Mas algum caso assim que não cita a pessoa, mas de alguma pessoa que usufruiu? Roseval, isso do avião é comum. Medo d'água, a pessoa não entrava com água na canela, hoje vai. Uma aluna nossa, ela se lembrou no curso que ela entrava para tomar banho no chuveiro, assim. Com medo? Com medo, banho no chuveiro, sumiu. Uma pessoa foi trabalhar a questão de relacionamentos, passado uns meses de atendimento, Cedu, eu curei, eu tinha medo de cachorro, não podia um latido, um cachorrinho, eu tinha medo. Então, assim, Roseval, não é bombril a psicoterapia reencarnacionista para tudo, mas são nesses aí quase 10 anos de atendimento,
N casos. Recomenda-se mesmo assim para tudo, só melhoras. A psicoterapia não é milagreira, né? Não estou vendendo aqui dizendo que tudo se resolve. Não, algumas coisas precisam de mais de aprofundamento, tempo, terapias, né? Porque às vezes aquele trauma da pessoa, ela está trazendo um aprendizado. Ela passou por aquilo. Né? O colega vai me ajudar depois na questão do somos co-criadores da minha existência, das minhas experiências. Então, às vezes, algo que eu passei, eu preciso passar por aquilo para aprender algo. Rui Oliveira, eu devia até ter usado vocês aqui para mim mesmo no início do programa, estou usando no final. Eu tenho muito medo da morte. Mas não é de morrer, é da morte. Eu tenho medo daquele momento e eu penso que é uma dor tão grande que eu jamais vou poder suportar. Tem jeito de fazer um trabalho para que eu perca essa coisa de falar, nossa, eu tenho medo daquele momento, do momento ali que vai separar o espírito. É só você morrer e voltar. E voltar. É lógico, não é não como lá no, né? Na flautinha, toque a flauta. Sim. Entendeu? Tem, realmente essa passagem é muito difícil, todo mundo tem medo de morrer. Claro. Isso é muito natural, né? Medo de morrer, a dor de morrer. Eu tenho visto, já vi experiências de pessoas que sofreram acidentes de ir e voltar. Olha, sente um apagão, uma dormência e volta da dormência. Entendeu? É só se for morrer no beliscão, aí você morre sentindo dor, né? Traumas terríveis. Mas morte é natural, e porque o corpo vai se desligando também. Aos pouquinhos vai perdendo a consciência. A pessoa que está na hora de morrer, fica velha, fica aí, ó. Não dá conta de mais nada, não lembra mais nada. São mecanismos. São mecanismos de passar de um campo para outro. Da mesma forma que a gente fica aí gestando para nascer, que vai densificando esse processo, a gente desliga também. Por isso que as mortes violentas são mortes traumáticas, tanto para o campo físico como para o campo hiperfísico, né? Precisa de muita ajuda para equilibrar essa pessoa que tenta levantar o corpo, né? Olha para o corpo não levanta. E ele, estou vivo, está vivo, como que está vivo? Né? Poxa, você vê que o programa vai ficando interessante no final, esse né? assunto nós podemos falar um dia, eu quero ver se eu falo com você aqui, Rui Oliveira Júnior, e talvez o Edu, especificamente sobre a morte, tá? Que eu acho que é uma coisa que toda pessoa vai morrer, a não ser o Zé Sarney, que é imortal, né? Não morre de jeito nenhum, mas alguns vão acabar morrendo, né? Mas enfim, Índia Poti, nós estamos nos minutos finais e você está viva ainda, graças a Deus, né? Amém. Bom, chegou aqui o cacique Luciano, resolveu tudo, cacique. O cacique resolve mesmo. O Edu Roberto Amaral, você é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. Eu que agradeço muito, José. Estou gratificado você tê-lo conhecido. Muito. O Rui Oliveira, que já veio no programa aqui pela segunda vez, não é, Rui? Terceira vez. Terceira vez. Desculpa, Rui. Sempre muito solícito em nos atender, muito obrigado. E as nossas considerações finais são as seguintes: todas as terapias do mundo são bem-vindas, desde que elas sejam focadas em auxiliar a pessoa a resolver seus problemas, ser mais feliz e viver mais em paz, mais harmonicamente. Portanto, a gente não deve ter preconceitos. Quem acredita, usufrua, quem não acredita não precisa ir, mas nós temos que encarar todas as facilidades para tornar o ser humano melhor para ele mesmo e para a sociedade como algo positivo. E esta é uma das técnicas que nós falamos aqui hoje. Vamos trazer outras para discutir com o telespectador. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.